Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu vou responder perguntas que são feitas nos comentários dos vídeos da miastenia. Eu procuro responder a todos os comentários. Nem sempre eu consigo fazer isso de forma rápida por algumas razões. Algumas dessas perguntas, elas aparecem várias vezes. Então, para começar esse tipo de vídeo, eu selecionei algumas, porque eu imagino que a resposta que eu dou e que interessa para aquela pessoa, e aquela pessoa recebe a notificação que eu respondi, mas não todo mundo, né? Também vai interessar para outras pessoas. Então, vamos lá, sem demora. Eu tirei a identificação das pessoas que fizeram as perguntas e vou então respondendo aqui nesse vídeo. A primeira pergunta, talvez a pergunta que eu mais tenha recebido nos últimos meses, é a seguinte: tem notícias da vacina para miastenia graves? Eu recebo muitas perguntas desse tipo, perguntando sobre a cura, sobre tratamento, sobre a vacina, em vários vídeos. A última notícia que eu tive já faz algum tempo. Eu não tenho nenhuma notícia nova. As últimas notícias que eu tive foram da Universidade da Pensilvânia e da pesquisa que estava rolando lá da CuraVac, dizendo que as pesquisas estavam paradas. A Universidade da Pensilvânia, inclusive, se ofereceu para me colocar em contato com uma pesquisadora de outra pesquisa para remédio para miastenia, mas não da vacina. Essa conversa acabou não acontecendo e a gente perdeu um pouco aí esse contato. Eu, essa semana, mandei e-mail para as duas novamente, que são as pesquisas mais ativas em relação a isso, para ter alguma novidade, saber se retomou, se não retomou, se continua parado. De qualquer forma, por hora, eu não tenho nenhuma novidade, a não ser que as pesquisas estavam, infelizmente, paradas por falta de recursos. Então, vamos para outra. Gostaria de saber alguma coisa mais sobre miastenia graves anti-músculo. Eu ainda não fiz o vídeo sobre os tipos de miastenia e que aí eu poderia tratar mais demoradamente sobre isso. Até porque eu estou pesquisando, eu vou ser muito honesta, eu não gosto de botar vídeo com informação que eu estou na dúvida ou que eu não tenho firmeza para falar. Eu, como disse, não sou, e já disse em vários vídeos, médica, não sou da área médica, mas eu estudo, eu pesquiso para poder passar uma informação correta. E é claro que essa informação eu passo tentando dar uma visão geral do que está sendo dito, do que está sendo estudado sobre o assunto. Às vezes eu dou a minha opinião, eu emito a minha opinião, muitas vezes inclusive, mas sempre deixo aberto para que as pessoas formem as suas opiniões, né? Com relação à miastenia anti-músculo, eu entendi que essa miastenia, que a pessoa aqui está querendo saber, e as outras pessoas que perguntaram disso, sobre o anti-musc, eu tenho um vídeo sobre o exame anti-musc, inclusive, é o seguinte: a miastenia adquirida, ela é autoimune. Isso significa que nós temos anticorpos atacando a estrutura e causando os sintomas da miastenia. A grande maioria das pessoas, esses anticorpos atacam os receptores da acetilcolina. Tem a placa motora, imagina que aqui é a placa motora, e tem os receptores. Os anticorpos atacam uma proteína que forma esses receptores. Essa é a miastenia mais comum. Você tem, por exemplo, você já deve ter reparado no seu exame de miastenia, que você tem para ver se os anticorpos são bloqueadores, se eles são ligantes. Por quê? Porque é um tipo de ataque diferente, mas ele está atacando o receptor. Tá, Flávia? E a miastenia anti-músculo? Ele não ataca, você não tem anticorpos que atacam receptores. Você tem um anticorpo que ataca uma proteína da placa, na placa motora, e não nos receptores. Só que como ataca a proteína da placa, interfere no funcionamento dos receptores, tá?
de uma forma geral, o que eu posso dizer é isso. No vídeo que eu estou pesquisando, e que eu estou aprendendo, e que eu estou confirmando as informações, e estou buscando, eu vou expandir mais isso, mas vai ser uma série de vídeos sobre os tipos da miastenia, porque inclusive eu vou tratar sobre miastenia congênita e miastenia adquirida, a diferença delas. Tá bem? Vamos para a próxima. Olá, você sabe se o corpo chega a um ponto de regenerar ou criar novos receptores de acetilcolina? Essa é uma pergunta que aparece feita de várias formas. Se a miastenia é degenerativa ou não. Se ela é uma doença degenerativa. Aqui ele foi muito mais específico. Se o corpo chega a regenerar ou criar novos receptores de acetilcolina. Como eu falei na pergunta anterior, a gente tem a placa motora e os receptores. Os anticorpos na miastenia mais comum estão atacando os receptores da acetilcolina. Sim, o corpo cria novos receptores, a gente pode dizer assim. A placa motora da gente, né, que tem nos músculos, ela é capaz de criar novos receptores. E é por isso que a gente usa, por exemplo, o Mexinon. Porque o Mexinon aumenta a quantidade de neurotransmissores da acetilcolina. É para aumentar a chance da acetilcolina que está ali encontrar um receptor que ainda não foi atacado. Então, a nossa placa motora tem sim a capacidade não de regenerar um receptor que foi atacado, mas de criar novos receptores. E por isso que a miastenia não é uma doença degenerativa. Imagina o seguinte, se a nossa placa motora não criasse novos receptores, ia chegar um momento que essa musculatura não receberia mais sinal nenhum. Então a paralisia da musculatura, a fraqueza, seria permanente. Não é o caso. Eu sempre falo, em determinados momentos a minha perna estava muito ruim, eu melhorei, os anticorpos pararam um pouco de atacar lá, a minha musculatura se recuperou em termos de receptores e eu voltei a andar. Então, a miastenia não é uma doença degenerativa e sim, o nosso corpo chega num ponto de criar novos receptores de acetilcolina. Vamos para a próxima. Perdi 14 minutos assistindo nesse vídeo. Estou procurando alguém que tenha feito o tratamento para relatar no caso de miastenia. Você só fez falar por 14 minutos. Por que você não faz o tratamento e depois grava para relatar? Bom, por que eu não faço os tratamentos para depois fazer uma gravação e relatar o tratamento? Primeiro, porque tem tratamentos sobre os quais eu falo que eu decidi não fazer. Primeiro é isso. Né? Então, por exemplo, e é um comentário que vai aparecer muito sobre a vitamina D, perguntando se eu conheço e me indicando o tratamento da vitamina D, e eu tenho 3 vídeos chatíssimos sobre a vitamina D. Agora eu assisto os vídeos, eu acho chato, que são longos, mas são vídeos que têm informação importante sobre o tratamento da vitamina D em altas doses. E eu deixo muito claro naqueles vídeos que eu pesquisei, que eu analisei e que eu decidi não fazer. Isso não significa que eu estou dizendo que as pessoas não devem fazer ou que devem fazer, cada um toma a sua atitude. Cada um toma a sua decisão. Eu não vou aqui dizer, olha, façam assim ou façam assado. Eu vou dizer, olha, tem esse risco e tem essa possibilidade. Eu já relatei, por exemplo, o tratamento que eu fiz com imunoglobulina humana. Relatei quando deu muito certo e relatei quando deu errado, que eu quase morri em choque, né? Então, assim, eu sempre relato os tratamentos que eu faço, mas sempre deixando aberto para a pessoa tomar a sua própria decisão. Nesse caso aqui, essa pessoa fez esse comentário e eu encontro esses comentários em outros vídeos falando assim, ah, mas você tá falando da vitamina D, mas você não fez. Gente, eu vou fazer aquilo que eu acho que pra mim é importante fazer.
Nesse caso aqui, esse comentário é um vídeo que eu falo de tratamentos diferentes, né? Entre eles a autoemoterapia. E pelo que eu entendi, ele está procurando a questão da autoemoterapia, essa pessoa. E o que aconteceu aqui é que o objetivo dele não era o objetivo do meu vídeo. O objetivo dele era encontrar alguém que tem miastenia e que está fazendo autoemoterapia. O objetivo do meu vídeo não era esse. O objetivo do meu vídeo era dizer assim, olha, existe autoemoterapia. É uma possibilidade. Tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que é placebo, que é bobagem, mas isso existe. E aí eu mostrei o que eu estudei sobre esse assunto, o que eu aprendi e disse, inclusive no final do vídeo, que eu pretendia fazer. Eu tenho recebido alguns comentários perguntando, e aí, já fez? Você conseguiu? Não, eu não fiz. Não fiz porque, aí não está perguntado aqui, mas eu vou responder, porque eu tenho perguntas sobre isso. Eu tive dificuldades aqui no Rio de Janeiro para conseguir um profissional da saúde para fazer. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade na hora de tirar sangue, não por ter medo, eu não tenho medo de agulha, eu não tenho medo de sangue, não tem problema nenhum. Os profissionais dos laboratórios sofrem para tirar meu sangue, né? As minhas veias, eles falam que ficam em casa. Então, eu não vou me arriscar eu mesma tirar o sangue. Então, eu quero um profissional da saúde para me ajudar nisso. Mas no Rio de Janeiro teve um período aí que teve umas denúncias, teve problemas, e eu não consegui ninguém. Agora eu tô até tentando novamente, mas assim, eu não tenho a previsão. Quando eu começar, eu vou avisar e vou dizer como ficou. Mas eu não vou também deixar de falar das coisas porque eu não tô fazendo, né? Eu não deixo de falar da timectomia porque eu não tô fazendo timectomia. Então, assim, a resposta é essa. Por que eu não faço o primeiro tratamento para relatar? Bom, porque eu faço o tratamento que eu combino com a minha neurologista. E se eu for relatar só o que eu faço, eu só vou falar daquilo. E vamos para a última pergunta. Olá, Flávia, você sabe me dizer se o governo vai cortar os auxílios doença da miastenia? Essa é uma pergunta que tem aparecido bastante, inclusive por causa de reforma da Previdência e das mudanças que estão acontecendo. O que eu sei dizer sobre isso? Né? Qual é a minha visão? Mas isso é a minha visão do que eu observo, tá? Não há nenhuma determinação direta para o governo cortar os benefícios dos miastênicos. Isso, inclusive, dificulta para a gente brigar, né? Porque se tivesse alguma coisa lá, corta os benefícios dos miastênicos, a gente podia se mobilizar. Mas não há isso. O que há desde o ano anterior a esse governo, ainda na fase lá Temer, começou um trabalho no INSS, nas perícias, para combater fraudes. E os peritos começaram, então, a receber benefícios, receber um tipo de abono, no caso dele cancelar um benefício fraudulento. Ok, eu não estou discutindo a validade ou não disso. O que gerou isso foi que muitos miastênicos, dos quais eu tenho notícia através de grupos, de conversas no WhatsApp, aqui próprio no YouTube, tiveram os seus benefícios cancelados. Que benefícios? Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. São duas coisas diferentes e as duas coisas estavam sendo questionadas para miastênicos. Mas também conheço miastênicos que foram para as suas perícias, que foram chamados para perícia e que tiveram a continuidade tanto do benefício do auxílio-doença quanto da aposentadoria. O que fica claro para mim é que depende muito da avaliação ainda do perito e de como o perito enxerga a questão do benefício, como o perito enxerga a questão da miastenia. Não há uma determinação de que vai acabar com o auxílio-doença ou com a aposentadoria por invalidez. Mas há um cenário desenhado claro, na minha opinião, de que isso vai ser mais apertado, de que isso vai ser mais arrochado. A questão toda é que a miastenia,
por ser uma doença não aparente, uma deficiência física não aparente, e se você está em repouso, se você está aposentado, se você está em tratamento, você pode estar aparentemente muito bem, estável, você chega na perícia e o perito, por falta de conhecimento ou entendimento, acaba avaliando que, não, você tem condição de trabalho. Ele não avalia que se te colocar em trabalho, você vai trabalhar e provavelmente você vai passar a se cansar e a doença vai regredir um pouco e você pode ter aí uma recaída. O perito acaba não fazendo essa avaliação. Então, não há uma determinação clara do governo para isso. Mas há uma determinação clara do governo de corte de recursos. E o número maior de pessoas que vão ser atingidas são pessoas que têm rendas mais baixas. Eu estou falando isso pelo projeto que está caminhando lá, mas a gente tem que esperar ele terminar de caminhar, porque cada hora ele muda, né? Estou falando lá a revisão da Previdência, né? A reforma. Então, muda, aí você não pode falar muito acertadamente sobre isso. Eu já li. E assim, a grande maioria que vai ser afetada é o pessoal de baixa renda. E aí você vai ter os aposentados por invalidez, sim. E você vai ter o pessoal do auxílio doença, sim, sendo afetado, tá? Isso fica muito claro. Agora, eles estão fazendo isso dizendo que estão combatendo fraude, que estão combatendo quem não tem, quem pode trabalhar e está se encostando lá por conveniência. O que a gente sabe que no caso da miastenia não é isso. Mas, como a doença é muito pouco conhecida, é muito pouco divulgada, é muito pouco entendida, inclusive por quem tem miastenia e convive com a gente, quanto mais pelo governo, por essas pessoas que estão legislando aí sobre as nossas vidas, né? Eu escolhi essa pergunta porque ela é muito atual e ela tem aparecido bastante. Eu tenho conversado com pessoas que tiveram os seus benefícios cancelados, que entraram na justiça, que estão tentando de outras formas, mas isso é um imbróglio muito grande. Tenho a ideia de, sendo possível, se eu tiver condições aqui, fazer um vídeo quando a reforma ficar pronta e tentar analisar o quanto isso nos atinge em termos de aposentadoria e de benefício para auxílio doença, tá? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Vou ser muito honesta. Eu aqui no canal, eu estou trabalhando para tentar diversificar, trazer mais gente, trazer pessoas de outros assuntos também, para o canal crescer, para ter visualização, para eu ganhar volume mesmo e força de alcance e mais pessoas saberem da miastenia. E essa mensagem, a existência da miastenia chegar a mais pessoas. Como é que você pode me ajudar? Você me ajuda, se inscreve no canal, seja um inscrito, ativa as notificações, dá um joinha no vídeo, né? Assiste o vídeo e dá um joinha. Se você gostou, se não gostou, dá um mãozinha para baixo, assim, não sei o que é isso. Deixa o seu comentário. Eu tô querendo melhorar o espaço, eu tô querendo melhorar o som, eu tô querendo melhorar a edição, mas hoje sou eu que faço tudo no canal. Então, eu gravo, eu edito, eu monto, eu desmonto, eu pesquiso. E, assim, eu tô pedindo ajuda para que o canal cresça e eu tenha condições, inclusive, de ter pessoas que me ajudem a fazer essas coisas e eu tenha mais tempo para fazer a pesquisa, para poder montar os roteiros, para montar o conteúdo dos vídeos, porque isso leva tempo e eu tenho miastenia. Então, assim, às vezes eu não consigo acompanhar isso. E aí eu acabo tendo dificuldade, inclusive, para responder os comentários. Porque quando eu tô bem, eu priorizo, então eu vou gravar, eu vou editar, eu vou colocar o vídeo no ar, ou vou pesquisar, e aí a coisa fica meio complicada, né? Além disso, o YouTube às vezes não me entrega ou me avisa de um comentário e só me deixa ver o comentário tempos depois que o comentário entrou. Isso também acontece, às vezes tem uns bugs. Nesses dias tem rodado direitinho, mas às vezes isso acontece também. Então, eu tô pedindo sua ajuda, assim. Ajuda, se inscreve no canal. Se você tiver pessoas ou grupos que você participa, compartilhe os vídeos, dá um joinha, faz o seu comentário. Eu quero agradecer as pessoas que têm feito isso, porque isso ajuda muito o canal a crescer.
A gente está chegando a 1.500 inscritos, isso é muita coisa para mim, mas é pouco para o YouTube. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui seu comentário para eu fazer mais. Se você acha que é bacana. E aí eu posso criar um mecanismo de uma postagem para vocês colocarem perguntas em que eu traga para o vídeo. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.